Salve Maria! Então essa breve explicação das cerimônias da Sexta-feira Santa, para que possamos nos unir melhor, mais perfeitamente no espírito da Igreja, então que é o espírito que quer formar a nossa alma, né? Então pela liturgia. Então na Sexta-feira Santa, a cerimônia tem 4 partes. A parte das leituras, né, incluindo aí a paixão, as orações, a adoração e a missa. Então, essa parte da leitura das orações é como a missa dos catecúmenos, por assim dizer, e depois nós temos a adoração e finalmente a missa dos fiéis, claro, sem o sacrifício sendo oferecido propriamente dito. É a chamada missa dos pré-santificados, então com o Santíssimo Sacramento consagrado ontem, na Quinta-feira Santa. Então toda a liturgia de hoje mostra a grandeza desse dia, a grandeza da Sexta-feira Santa, do maior acontecimento ocorrido e que pode ocorrer, né, na história. Deus que se fez homem, que morreu na cruz para nos salvar. Então, toda a cerimônia indica a grandeza desse dia, a grandiosidade desse dia, em todos os seus aspectos. E, claro, também a suspensão do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, renovado na missa. Então, os paramentos são pretos para indicar o luto da igreja. Prostração no início da cerimônia, mostrando a grandeza da dor, o quanto a nossa alma está triste até a morte, com a morte de nosso Senhor. Temos então a primeira leitura tirada de Oséias, que mostra a misericórdia de Deus, que já se estende, que se dirige aos pagãos. Em seguida, o canto do trato sobre a segunda vinda de Cristo e a bela oração que mostra a diferença entre Judas obstinado e o bom ladrão arrependido. Então, é uma palavra solene da igreja para nós, diante dos nossos pecados, que a gente não se obstine, que a gente se arrependa, como fez o bom ladrão. Vem então a segunda leitura do Êxodo, a leitura sobre o Cordeiro Pascal, né, como Moisés tinha prescrito, seguindo a revelação divina. É então a igreja expondo a figura que foi substituída pela realidade na Sexta-feira Santa. O Cordeiro de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, então, dessa segunda leitura do Êxodo, o trato, que é o clamor do sofrimento do Messias traído e entregue nas mãos dos seus inimigos, pedindo também, claro, aí a nossa compaixão, a nossa adesão a Ele. Vem em seguida o canto da paixão. Então, nessas profecias, a igreja, essas leituras, a igreja coloca as profecias, a prefiguração, as sombras e agora coloca a realidade, o cumprimento das profecias, a luz no seu pleno dia, com o canto da paixão, segundo São João, que é o evangelista da caridade. Nós devemos sempre ver e entender a paixão de Nosso Senhor à luz da caridade, como procuramos inclusive fazer nessas meditações diárias, né? E logo depois da paixão nós temos como que o evangelho, né, dessa missa dos pré-santificados, que é o trecho final com José de Arimateia pegando o corpo de Nosso Senhor, colocando no túmulo, com esse cântico, né, no final de cada uma das 4 paixões que nós temos na Semana Santa, que é uma das coisas mais belas que nós temos na igreja, os cantos mais belos que nós temos na igreja, na história da humanidade. Depois então nós temos as orações, né, chamadas de orações solenes. A igreja então imita seu esposo, nosso Senhor. Na cruz, nosso Senhor intercedia por todos os homens. Estava morrendo por todos nós. A igreja então faz o mesmo. Intercede, pede, suplica por todo o gênero humano, pela igreja, todos os seus graus de hierarquia, pelo Papa, Bispo, padres, diáconos,
né, inclusive pelos catecúmenos também, pelos judeus, pede à igreja, pelos pagãos. Cada oração tem uma pequena exposição do seu objeto antes de se passar propriamente a oração. E cada oração, né, depois da exposição do seu objeto, é precedida de uma genuflexão. O diácono canta, né, flectamus genua, e o subdiácono levate, então para nos levantarmos. Exceto a oração dos judeus, não há essa genuflexão para não repetir esse gesto que fizeram com Nosso Senhor em zombaria, né, a ele na Sexta-feira Santa. A igreja e os católicos evidentemente amam profundamente os judeus. Aqui estão rezando por eles, pedindo a conversão deles a nosso Senhor Jesus Cristo, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa. Até porque todo católico minimamente consciente sabe que seu pecado é ainda mais grave do que o pecado dos judeus, porque reconhece Nosso Senhor como homem-Deus, como seu Salvador, como seu Redentor, como seu amigo. Depois de suplicar por todos os homens, com a caridade de Nosso Senhor, vai então a igreja adorar a cruz, objeto até então infame, agora glorioso. Vai adorar a cruz para consolar Nosso Senhor, mostrar o seu desejo de amá-lo e de servi-lo. O padre, então, tira a casula, que significa o seu poder sacerdotal, para aparecer diante do sacerdote no momento do seu sacrifício. Nosso Senhor é sacerdote e vítima. Então, o sacerdote, né, o padre, tira a sua casula para aparecer mais humilde diante de Nosso Senhor, e, por que não, mais semelhante à vítima do que sacerdote nesse momento. Então, o sacerdote toma a cruz, embaixo, do lado da epístola, descobre a parte superior da cruz, com a voz mais baixa e embaixo, na sua posição também. Então, esse primeiro descoberta, né, da cruz, da parte somente superior, significa a pregação da cruz de Nosso Senhor entre os apóstolos, antes ainda de Pentecostes. Uma pregação discreta, feita a baixa voz entre eles. Em seguida, o padre sobe um pouco, sobe um degrau, descobre o braço direito cantando em tom mais alto. Algo então mais visível, mais perceptível. É a pregação da cruz de Nosso Senhor aos judeus, após Pentecostes. E assim faziam os apóstolos. Todo lugar que chegavam, praticamente pregavam antes aos judeus, depois aos pagãos. Finalmente, já no meio, em cima, com voz mais alta, descobre toda a cruz e a pregação da cruz de Nosso Senhor crucificado ao mundo inteiro. Essas três etapas significam também um pouco a cegueira, né, dos judeus e daqueles, de maneira geral, que não querem ver a cruz de Nosso Senhor, também a nossa de católicos, não queremos realmente entender a cruz de Nosso Senhor e estarmos aí pregados com Ele, né? E, finalmente, a cruz totalmente descoberta, né, no alto. Então, a luz que Nosso Senhor dá aos cristãos, aos católicos. E aí, então, o sacerdote tira a casula, tira o calçado, faz 3 genuflexões e oscula a cruz, praticamente prostrado. Quantos sinais, então, de reverência a essa cruz, objeto antes de vergonha, de infâmia, não é? Bem, cantam-se os impropérios, enquanto o sacerdote também os recita. Os impropérios são as queixas de Nosso Senhor ao seu povo, entrecortados do Trisagion, que é a afirmação da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, queixa de Nosso Senhor ao seu povo, né, judeu, ao seu povo do Antigo Testamento, mas também a nós, cristãos, que o ofendemos, que com nossos pecados cooperamos para a sua crucifixão naquela Sexta-feira Santa. Depois tem também uma antífona, né, ainda durante a adoração à cruz, uma antífona que une a cruz à ressurreição, e finalmente um dos mais belos hinos também que nós temos na igreja durante a adoração da cruz. Terminada a adoração à cruz, faz-se a procissão para pegar Nosso Senhor
no sepulcro, né? Então canta-se o Vexilla Regis, então também um hino, né, belíssimo, imponente, sóbrio. E então se começa propriamente essa segunda parte da missa dos pré-santificados, a missa dos fiéis, em que evidentemente não há a consagração, né? Não há missa propriamente dita, a igreja nesse respeito absoluto pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo no dia em que ele ocorreu, né, se abstém de celebrar a Santa Missa, o sacrifício. Mas existe essa participação ao sacrifício pela comunhão do sacerdote, unicamente como foi se estabelecendo ao longo da tradição católica, para significar também como nós, né, e mesmo depois da cruz, se levou um certo tempo para participar dos frutos dela. Então, hoje, nós não participamos do fruto, né, nós fiéis, apenas o celebrante, porque ele é nosso Senhor. Então, nós não participamos, por assim dizer, né, simbolicamente, do fruto do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, porque necessitamos de tempo para compreender a profundidade, né, da grandeza dessa obra, da delicadeza ao mesmo tempo e finalmente da caridade, do amor de Deus por nós. Então, uma breve explicação para podermos aproveitar melhor essas cerimônias da Sexta-feira Santa.